Eugênio, um início de semana em que muita coisa vai acontecer, né? Começando pela parte teórica até a parte prática para poder superar esse momento, né? É uma semana de você ter que ter responsabilidade e ao mesmo tempo tranquilidade, né? Você não pode, de repente, se desesperar no início de campeonato, mas também você não pode relaxar no início do campeonato. Então você tem que ter a responsabilidade do momento, a responsabilidade de que o time precisa marcar pontos, que o time precisa se recuperar, para que, de repente, com as rodadas passando, você vai deixando os adversários se distanciarem. Alguns ainda não se distanciarem, mas se você vacilar, você não pode cair naquele erro de falar, tem muito campeonato pela frente, tem muita coisa e relaxar. Não, você tem que procurar reagir, mas ao mesmo tempo você tem que ter tranquilidade. Tem que ter tranquilidade de que existe tempo para uma recuperação, mas que essa recuperação procure ser o mais rápido possível. Geninho, o time não assimilou bem ainda a questão de fazer o dever de casa, já que perdeu 6 pontos na arena. Isso é um motivo de preocupação para você, para os jogadores? Não, não muito, porque eu já falava anteriormente, falei acho que o ano passado isso, de que eu posso estar errado, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que o fator campo já não pesa tanto, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde as coisas se equivalem. E nós temos visto isso, não é apenas o Atlético que está perdendo pontos em casa. Na última rodada, se eu não me engano, duas ou três equipes que jogaram em casa venceram, muitas delas empataram ou perderam. O ruim para nós, e aí sim eu concordo com todos aqueles que estão batendo nessa tecla, é você perder pontos para equipe que teoricamente são do seu alcance, ou seja, equipes, sem menosprezar ninguém, mas equipes de porte médio, que foi o caso do Vitória e o caso do Náutico, né? Você pode de repente perder para uma equipe maior, um Internacional, né? Um Grêmio, um São Paulo, porque essas equipes invariavelmente também tiram ponto de outros na casa dos adversários. Muito ruim você perder pontos para a equipe que você poderia ter ganho, e principalmente perder pontos quando você está com um jogo praticamente na mão, né? Então, essa consciência nós temos que ter, que não podemos deixar escapar essas oportunidades. Nós estamos fazendo o mais difícil, que é sair na frente, é fazer gols, é começar ganhando. Nós temos que ter capacidade para administrar o resultado. E isso não tem acontecido só no Campeonato Brasileiro, isso praticamente nos custou uma desclassificação de Copa do Brasil. Pois é, Janine, ainda está muito cedo, né? Ainda tem uma semana intensa de trabalhos, mas qual seria a saída, a ideia primordial para o time conseguir esses 3 pontos? É um time forte, um time consciente, um time compacto, um time que administre melhor os momentos, um time que saiba administrar os maus momentos do jogo. Nosso time não pode tomar um gol e abanar, e perder tudo aquilo que ele vinha fazendo de bom até o momento. Isso tem acontecido. Às vezes um gol tem desmanchado tudo aquilo que a equipe vem produzindo dentro do jogo. Isso não pode acontecer. Tem que haver a consciência de que nós teremos bons momentos, nós teremos maus momentos, vão ter jogos que nós vamos sair perdendo e vamos nos obrigar a virar. Então a equipe tem que se personalizar, tem que começar a acreditar mais na capacidade que tem, porque ela vem demonstrando em alguns jogos, principalmente mais recentes, a qualidade que tem. Se é um time ruim, se é um time sem qualidade, não faz aquele primeiro jogo contra o Corinthians, aquele segundo jogo contra o Corinthians, aquele jogo contra o São Paulo. De repente não faz 2-0 no primeiro tempo contra o Náutico. É uma equipe de qualidade, mas uma equipe que ainda está instável. Ela não está conseguindo segurar o resultado, não está conseguindo administrar o resultado. Aí talvez esteja acontecendo o nosso maior erro. Nós temos que ter um pouco mais de tranquilidade. Essa equipe tem que saber lidar com o jogo, tem que saber administrar o jogo, né? E é isso tudo que a gente vai trabalhar essa semana, a parte emocional, trabalhar taticamente, trabalhar fisicamente, tudo aquilo que implica num jogo, mas principalmente a conscientização de que nós não podemos nos perturbar de repente com um gol do adversário. Qual o tamanho do desfalque do Alisson por mais ou menos um mês e quais são as opções que você tem, já que contratações parece que por mais uma semana está ficando complicado? Não, a perda de um jogador que vinha bem é sempre muito substancial, principalmente o Alisson, que estava se tornando a nossa saída mais rápida. Não, era a saída rápida, ele é um jogador que vinha fazendo gols, um jogador que vinha se apresentando bem. Então eu acho que vai ser um jogador que vai fazer falta. E vamos ter, durante essa semana, trabalhar com algumas opções que nós temos, né? Como você disse, não são muitas, nós temos
algumas que seriam adaptações, outras chance para garotos da base, e vamos trabalhar com todas as nossas hipóteses para que depois a gente possa definir por alguém. Geninho, você conta com o Rodrigo Dias, é uma opção para esse jogo? O Rodrigo, primeiro ele tem que acertar a sua documentação, né? Ele tem que tirar um visto de trabalho, eu não sei quanto tempo isso implica. É um jogador que chegou aqui bem abaixo das suas condições físicas, hoje já está numa condição razoável, não ainda na condição do grupo, mas é um jogador que não acredito que ele possa ser utilizado no jogo inteiro ainda. Mas, basicamente, a utilização dele passa primeiro pela sua regulamentação. A hora que ele tiver a regulamentação, nós vamos analisar a sua condição física para aí depois começar a decidir a utilização desse jogador. E o Valência ainda é cedo, Geninho? Vai depender da semana, né? Por isso que quando vocês me perguntam, às vezes, no início da semana, qual é meu time, eu falo que sempre é muito cedo. E hoje, com N motivos. Esse motivo do Rengo, né, que eu não sei como vai ser a condição dele, o motivo do Valência, o motivo do Rodolfo, que ainda não trabalhou, né? Então eu tenho uma série de situações que eu preciso definir. O próprio Ney, que começou a trabalhar com bola agora, vamos ver a condição do Ney. Então eu tenho aí, de repente, posso ter à disposição no final de semana alguns jogadores que eu não tinha, né? E posso ter ainda grandes desfalques, então eu tenho que esperar a semana. Esse grande desfalque, desculpa, até é uma questão, até é oportuna a presença do Rafael Moura. A gente toma conhecimento através de pessoas ligadas até ao clube e, de repente, a gente tem que tirar a limpo. Eu tomei conhecimento que o Rafael Moura estaria insatisfeito e queria deixar o clube para ir embora. Você soube disso? Você chegou a conversar com ele sobre isso? Não, se está acontecendo, pode ser de ontem para hoje, porque eu tenho conversado com o Rafael, em momento nenhum ele tem demonstrado essa insatisfação com o grupo. É um jogador que tem um relacionamento muito bom dentro do grupo, um jogador muito bem aceito, que está vivendo um grande momento dentro do clube, né? E não tenho ouvido do jogador e de ninguém ligado ao jogador nada em relação a isso, e também não vejo no grupo nada em relação a isso com o Rafael. O que eu tenho ouvido dizer, e muito, né, é de uma provável saída do Rafael em relação a uma proposta. E aí é diferente. Isso eu tenho ouvido muito. Tenho ouvido aqui em Curitiba, tenho ouvido fora de Curitiba, tenho ouvido de pessoas com as quais eu tenho contato no eixo Rio-São Paulo. E essas notícias realmente circulam, de uma provável saída do Rafael, mas para uma negociação. Não em relação a um descontentamento do jogador com o clube. Acho que isso nem caberia, porque ele está vivendo talvez seu melhor momento dos últimos anos aqui. Em relação aos reforços, qual que é a posição da diretoria? Há possibilidades? Como é que estão essas conversas? As possibilidades existem, mas não são fáceis, né? Você vê que está todo mundo se socorrendo de jogador que não está sendo utilizado nas outras equipes. Nós chegamos a falar aqui no Obina, muita gente foi contra. Hoje o Palmeiras anunciou o Obina. Quer dizer, por que o Obina serviu para o Palmeiras e não serviria para cá? Quem foi contra, gente? Não, eu vi várias pessoas emitindo opinião pessoal, pessoas dentro do clube, fora do clube, pessoas da imprensa, ligadas à imprensa, muita gente emitindo a sua opinião, que é uma coisa natural de qualquer um emitir opinião. Olha, eu acho que esse jogador não vai se encaixar, eu acho que serve, eu acho que não serve, né? Então nós estamos procurando dentro, eu usei esse exemplo porque as negociações basicamente estão acontecendo assim, ou à base de troca, ou em algum jogador que de repente não está sendo utilizado num outro time. E a gente estamos mantendo contato, a diretoria está mantendo contato, nós estamos procurando alguns jogadores aí, alguns campeonatos estão terminando ou terminaram, alguma coisa lá fora, mas lá fora se esbarra na não utilização do jogador de maneira imediata, que é a nossa necessidade. Tem algumas possibilidades, mas você só vai utilizar o jogador em agosto. Então a diretoria está trabalhando, eu digo sempre, dentro das condições do clube, né, mas a diretoria está trabalhando, a gente tem tido contato direto. Ontem eu passei o dia todo fazendo contato com amigos, o Malucelli passou, o Cordeiro passou, todo mundo ligado ao clube, procurando achar opções, fazendo contato com amigos, fazendo contato com clubes, para que a gente possa tentar trazer alguns reforços para o time.